Valber, a gente viveu a partir de fevereiro do ano passado, após o carnaval, essa que é a verdade, após o carnaval, nós vivemos uma onda e chegou essa novidade como pandemia, a Covid-19. Na verdade, no primeiro momento, todo mundo achava que não passava de uma doença que era localizada na China, que é um país que está muito longe de todos nós. De repente, nós começamos a ver acontecer algumas manifestações, principalmente na Europa, e entrando numa espécie de funil, fazendo com que muitas pessoas morressem na Europa e que muitas pessoas fossem vitimadas, em especial as pessoas mais idosas. Aqui no Brasil, nós vivemos uma questão atípica, né? Em vez de discutirmos com os técnicos, com os cientistas, a discussão partiu dos políticos. E nós tivemos aí um cabo de guerra entre o governo federal e os governos estaduais para saber quem administraria tudo isso. Eu acho que essa questão acabou criando um problema que foi, eu digo, o time correto para que você pudesse informar a população das dificuldades, das formas que você tinha de se proteger, estabelecer a divulgação permanente do protocolo de tratamento da doença. Nada disso foi feito. A coisa andou muito no campo da política. Isso, na verdade, atrapalhou um pouquinho. E como é que a comunidade científica, o senhor fazendo parte dela como médico, viu essa discussão no campo político sem que se valorizasse escutar um médico, escutar o técnico, escutar alguém que tivesse vinculado à questão da saúde? Bom, realmente houve uma politização muito grande da doença. No começo, a doença era ainda bastante desconhecida. Hoje ainda é uma doença obscura, mas nós já temos algum certo conhecimento acerca dela. Mas no começo, em função dessa obscuridade, até mesmo da gravidade da doença, ela foi subestimada. Infelizmente, essa briga entre governo federal e estados terminou causando um certo dano. Por quê? Porque existia uma linha, um grupo de pessoas que defendiam aquelas medidas de isolamento social, de afastamento social e de lockdown, como foi feito logo na China, lá em Wuhan, que foi a primeira cidade onde foi detectada a doença e que teve lá um surto também muito grande. E a outra corrente era daquelas pessoas que não eram a favor dessa questão do distanciamento e das medidas de isolamento, observando aí, por outro lado, já uma questão econômica, né? Até que ponto esse isolamento social, o fechamento de bares, de comércio, enfim, o fechamento de feiras, até que ponto isso iria interferir na economia. E a população ficou nesse cabo de guerra, como você falou, ficou nessa briga. E até então a gente não entendia bem o que estava acontecendo. Existiam aqueles grupos que defendiam um tratamento precoce com hidroxicloroquina, já tinha outros grupos que defendiam somente ali a utilização de medicações sintomáticas, porque era uma doença que tinha uma mortalidade, achava-se que no começo era uma mortalidade um pouco baixa, e a população realmente foi bastante penalizada com essa situação. E hoje a gente já tem um pouco mais de segurança acerca da doença, a gente já sabe alguma coisa e a gente já pode falar um pouco mais com propriedade. Mas, analisando retrospectivamente, a gente teve um grande prejuízo, sim. Em função dessa politização, quando eu, no meu entendimento, até nem consegui entender por que os políticos na linha de frente. Porque é inaceitável que, por exemplo, as autoridades que trabalham no campo da vigilância sanitária não tivessem nenhuma inserção trazendo esclarecimentos à população. Se nós tivéssemos tido, no primeiro momento, todas essas informações que hoje já fazem parte do cotidiano das pessoas, como o uso de máscara, não é? O distanciamento social, como lavar as mãos, usar o álcool em gel, isso teria minimizado de forma significativa o número de mortes que nós tínhamos tido. E isso, infelizmente, acabou ficando num plano secundário. Por ter ficado num plano secundário, talvez nós tenhamos tido tantos problemas como tivemos.